Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui do que nós conversamos, além do que é uma boa maneira de você divulgar uma ideia, né? Bom, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que está na moda e perguntaram o que é que eu acho da questão. Eu vou responder aqui, embora eu particularmente nunca tenha refletido muito sobre isso, tá? Que é esses grupos, né? Esse tal de MGTOW e Red Pill. Vocês já ouviram falar, com certeza. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito desse tema. E é verdade, eu gostaria de saber mesmo, porque eu não tenho bem lá uma grande opinião sobre o assunto. Então deixa aqui na descrição do vídeo a sua opinião, que num próximo momento, num próximo vídeo, eu gostaria de comentar as que eu achar mais interessantes, né, porque é um assunto que está em voga, é importante a gente discutir. Bom, o que eu acho, a princípio, desses movimentos, né, em primeiro lugar? Eu acho, sinceramente, que esses movimentos eles surgem, né, das forças residuais da implosão da família. Tá? Olha que coisa grave, né? Eles evidentemente não são a razão dessa implosão, tá, da família, mas eles cooperam grandemente para que no final das contas a estrutura da família não se refaça, não se reestruture, né? É claro que a família em si, ela nunca será implodida, explodida, isso não vai acontecer, mas o que vocês precisam entender é o seguinte: existe a família e existem as projeções da família, que servem como garantias da família e que servem para o desenvolvimento saudável dela e plena de quem assume, né, através da família, esse dever, né, de levar adiante a vida, a tradição, a educação, se comprometer ali reciprocamente um com o outro. Essa família sempre vai existir, só que as garantias dela, que são as projeções dela, no direito, na política, na economia, na educação, né? Essas projeções é que estão sendo explodidas, né? E isso ocorre, logicamente, em prejuízo da família, e se a família está em prejuízo, isso é prejuízo para a pessoa humana, isso é prejuízo para mim, é prejuízo para você, é prejuízo para todos, porque todos nós nos vemos, ou deveríamos, né, assim, nos ver inseridos imediatamente nesse grupo natural, tão logo nós abrimos os olhos nesse mundo, né? Então, o que eu quero dizer quando eu digo que esses grupos, eles não são a razão da implosão, mas também não cooperam para que a família melhore, é o seguinte, né? Quando um cadáver está em decomposição, né, age sobre ele forças residuárias, parasitárias, né, que ajudam, veja bem, que ajudam naturalmente na sua decomposição. E, porquanto, repito, a família mesmo jamais desaparecerá, né? Você pode botar lá o Estado para tentar substituir ela por gerações, e ele pode, male male, substituí-la, claro, sempre para prejuízo da liberdade, da dignidade humana, mas em um certo momento a família vai reaparecer, não tem jeito, tá? Isso é vamos dizer assim, um software que a família carrega, né? Que o ser humano carrega, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui sobre o que eu acho, porque senão eu ia começar devagar aqui, ficaria muito longo, é mais fácil a gente dar uma lida e resolver a questão, né? Mas é o seguinte, para entender esses movimentos, é necessário entender o seguinte: a família ela foi severamente afetada com o progresso da visão materialista de mundo, né? Porque, diferente do que pode parecer, né, a visão materialista de mundo ela é muito utópica. É que geralmente as pessoas acham que materialismo é ser realista, e isso não é verdade. O maior vendedor de ilusões para as pessoas é o materialista, tá entendendo? E uma vez que essa visão materialista materializou noções que antes eram intrinsecamente transcendentais, né, as coisas começaram a se complicar bastante. Veja, por exemplo, a noção de felicidade,
né? Quando você pega a noção de felicidade, esse é um dos conceitos que mais tem a ver com o que nós estamos falando, né? Porque a visão materialista, ela imatizou na matéria a felicidade, né? Então, ela fomentou a ilusão de que neste mundo é possível ser plenamente feliz. É uma coisa que as pessoas não tinham isso antes, né? E acabou tornando a palavra amor, né, um meris contrato, onde os cônjuges eles assumem reciprocamente a mentira de se responsabilizar um pela felicidade do outro, né? E como nenhum ser humano é capaz de fazer qualquer outro plenamente feliz, né, porque a plena felicidade ela pertence somente a Deus e nós só poderemos vivê-la após a morte, na nossa união definitiva com Deus, né? Essa espera de felicidade plena posta no outro se torna uma espécie de idolatria que jamais vai ser recompensada, né? E pior, esse anseio, essa espera de felicidade no outro, ela é muito grande, né? Sendo uma medida inatingível. Porque uma coisa que só Deus pode dar ao homem, nenhum homem pode dar a outro. Ele não possui. Vocês estão entendendo? Então, quando você espera que o outro lhe faça plenamente feliz, é evidente que você colocou uma medida inatingível. Como a medida ela é inatingível, você vai se decepcionar sempre com tudo que o outro te oferecer, né? Você vai acordar com café na cama, para você não vai ser grande merda, porque você quer a felicidade plena. O café na cama é uma cortesia, um mimo, um agrado, mas não é a felicidade plena. O cara te leva a moça lá para sair, tomar um sorvete, mas isso você quer uma porcaria, porque a felicidade plena está longe disso, né? Então vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque você acaba fomentando a sensação de que o parceiro ou a parceira é insuficiente, que ele falhou. Mas era você que tinha uma régua idolátrica a respeito do parceiro ou da parceira, né? Da esposa ou do esposo. Então, ainda a gente precisa considerar que a ausência de visão finalista espiritual, né, que ou seja, colocar o fim da relação, do casamento, dos filhos, o seu próprio fim em Deus, né? A ausência disso ressignificou como nós encarávamos as desventuras, a dor, o sofrimento, né? Se na visão finalista espiritual o sofrimento, a desventura, a dor, eles são suportáveis, eles são honrados, eles são inclusive fonte de ternura, prova do amor, né? Muitas vezes se encontrando justamente na maneira como se lida com essas desventuras, a felicidade, né, na superação. Você, diferentemente no materialismo, essas coisas perderam seu significado de finalidade, perderam suas finalidades. Então, você encara a dificuldade, a doença, a desventura, vejam bem, olha que grave, até a inescapável velhice e os desconfortos que ela traz, como verdadeiras desgraças absolutas, né? Então, se esconde subjetivamente ali na ideia do divórcio não apenas a falência, né, do valor da responsabilidade recíproca, do amor verdadeiro, mas principalmente se esconde ali a ilusão materialista de perfectibilidade nesse mundo. Veja, os incômodos da velhice no seu parceiro, na sua parceira, são insuportáveis, porque você já não entende mais o significado verdadeiro do amor, que é a doação, principalmente na dor e no sofrimento, o amparo recíproco que são os esposos. Um amparo que ele não está baseado em êxtase, em constante inebriamento, né? Então você rejeita a própria natureza humana na ridícula ideia de perfectibilidade.
né? Então, o que acontece é o seguinte, o amor verdadeiro, ele se perde completamente nessa ilusão de perfectibilidade neste mundo que o materialismo impõe. Certamente, isso não é uma coisa que afeta as pessoas que são de quarta posição, isso é, que vivem verdadeiramente uma visão espiritual que perpassa todo esse universo material, mas ela afeta, inclusive, pessoas que têm uma visão de terceira posição a respeito da fé, né? Que são pessoas que também têm uma visão materializada da própria fé. Ele diz que tem fé, que tem religião, etc., mas ele não tem olhar espiritual. A fé dele não perpassa a materialidade do mundo. Ela é mais uma coisa dentro da materialidade do mundo. Uma coisa que ele gosta, que ele se apega, que ele usa até como um referencial, mas ele não percebe o poder que isso tem de alterar a própria essência da natureza material, né? Então, muitas pessoas apegadas à religião simplesmente sofrem do mesmo dano que o materialista, o que é uma coisa bastante triste, não? Dito isso, nós podemos entender com mais facilidade a origem, né, da doença espiritual que o materialismo avolumou pela luxúria, pela ostentação, etc., que minou em parte da sociedade, principalmente da sociedade feminina, a quem nós nos referimos, que passou a ver nas benesses do papel do marido, do esposo, que uma obrigação sem uma recíproca. Estão entendendo? O que eu quero dizer com isso? É verdade que o homem deve cuidar do sustento do lar, dar sim para a esposa, não apenas o básico, mas se possível também um conforto. Deve trabalhar fora, pagar as contas, respeitá-la, ser fiel, contribuir com ela quando notar que ela está tendo uma dificuldade em alguma coisa, quando ela está padecendo de alguma enfermidade. E por vezes, quando falece a esposa, por exemplo, o homem ele assume todas as responsabilidades da família que pertenciam a ela e vice-versa. Morre o esposo, a mulher assume, acaba trabalhando fora, etc., às vezes quando não queria, né? Mas é inequívoco que tudo isso o homem faz, tendo inclusive que doar a própria vida em benefício da família, né? Ele o faz certamente esperando o que é a contrapartida da mulher. Não é que ele espere, seja errado ele esperar, é natural. A mulher gera os filhos, educa-os, nutre-os, cuida do lar, né? O próprio lazer, um jantar, um mimo, é salutarmente gostoso, valioso, porque ele é um acontecimento fora da rotina pesada do convívio, né? Que é uma rotina que às vezes é mais desgastante por causa das personalidades, mas não tende a sê-lo quando os cônjuges são equilibrados, etc. Mas mesmo assim a rotina é desgastante. Mas quando há um mimo, uma troca ali de um momento de lazer, isso é salutarmente bom, é muito apreciado, né? Mas a ilusão de perfectibilidade associa a falsa felicidade, né, que é depositada no outro, a uma ilusão da felicidade como sendo a sucessão constante, inebriante, do desfrute do prazer sensitivo, né? E isso simplesmente é como se esses pequenos mimos, que são pontuais numa relação, pudessem ser frequentes e que são o mais importante, né? E isso simplesmente bestializou uma quantidade muito grande de mulheres que decidiram deliberadamente usar os dons próprios que possuem, enquanto mulheres, para iludir os homens, arrancando deles os deveres de um compromisso, quando elas não estão dispostas a cumprir os seus próprios deveres dentro desse compromisso, para saborear constantemente, né, o que era para ser apenas uma pequena parcela de um verdadeiro casamento, esses mimos todos, né, o que, portanto, desde o princípio, na base onde elas constituem um relacionamento,
uma mentira, né? Então, quando houve o advento do movimento feminista, o crescimento do movimento feminista, isso deteriorou ainda mais rapidamente as relações entre homens e mulheres, né? Porque passou, né, de uma simples igualdade, de uma ideia de igualdade, que já era errada desde o começo, porque supunha uma pseudo-igualdade de natureza, né, que já tornou a ideia do movimento feminista errada desde o começo, mas passou então a requerer uma certa vassalagem do homem, né, que o Estado acabou incorporando, e isso não demorou para causar aí ocasião para verdadeiros absurdos, né? Quando a mulher ludibria o homem para depauperar o patrimônio dele, né? Quando ela abandona ou o trai, quando ele se torna vulnerável por causa da idade, e tudo a pretexto da pseudo-felicidade, dessa pseudo-felicidade que o infeliz do cara, teoricamente, tinha que oferecer, porque ela aprendeu assim desde pequena, né? Sem falar na terrível alienação parental, né? E muitas vezes a privação que elas impõem no pai poder acessar os filhos e ter participação, relação no processo educacional deles. O pai perde o contato com o filho numa aplicação da justiça que é muito, muito delicada, para dizer o mínimo. Ou seja, o materialismo ele reduz as relações familiares a meras quantias ridículas de dinheiro, lá, a pensão, o que para o materialismo é como tudo se ajusta, né? E deixa lá o pai, muitas vezes, anos sem ver o filho sofrendo ali uma constante destruição da sua personalidade, da sua reputação para o filho, como se... E ele não tem para onde recorrer, essa é a verdade, né? Então é claro que num contexto assim, os homens eles iriam mais cedo ou mais tarde, meu amigo, descobrir que existe um crescente grupo de mulheres bestializadas, né, que os quer fazer de bestas desde o princípio, né, e reagiriam com desprezo a elas. Inevitavelmente. Por quanto tempo se achou que ninguém ia parar para refletir sobre isso, né? O que choca, principalmente essas mulheres que estão reclamando desses movimentos, é que os homens estejam se dando conta disso com tanta velocidade. Esse é o problema. Elas têm percebido que os homens, a quem elas têm como público-alvo... Vejam, as mulheres decentes não colocam como prioritário na escolha delas o homem que já está feito, etc. Como prioritário, tá? É interessante, mas não é prioritário. A mulher decente quer se construir junto com um homem. É possível que tenha uma mulher decente que tenha preferência por um homem construído, já não há nenhum problema. Mas o homem construído, ele é já o alvo dessa categoria de mulher que quer oportunisticamente fingir que o ama, iludi-lo e subtrair o que ele tem, né? Então é lógico que o grande problema dessas mulheres que estão chiando por causa dessas porcaria desses grupos, é que o público-alvo dela, que é o homem que estuda, que está bem sucedido, etc., ele está tomando consciência de que ele é um idiota. Tá entendendo? Ele está tomando ciência de que ele é um idiota. E aí isso dificulta um pouco o trabalho de pescá-lo, porque eles estão olhando ali as iscas e ao que parece, estão estudando sobre isso, né? O que choca, então, elas é isso, né? A consciência adquirida rapidamente e que está dificultando a tarefa, né? Por outro lado, vejam bem, e agora entra uma questão muito importante, tá? Essa percepção de que geralmente ela deve ser individual. Você perceber que tem um grupo de mulheres que são estúpidas, são toscas, usam da sua beleza, dos seus dotes femininos e tal lá, para te seduzir, arrancar coisa de você, para fazer você de besta, é uma percepção meio individual, né? A gente não tem... É uma percepção que ela ocorre mais cedo ou mais tarde na vida, em um momento ou no outro, o seu pai te explica, o seu amigo te conta umas 2 ou 3 experiências, ou uma só te ensina alguma coisa sobre,
Pô, eu tenho um amigo, coitado, sempre quis fazer uma família, pô, sempre quis fazer uma família, um cara de um coração maravilhoso, desprovido absolutamente de beleza física, mas um coração muito bom. E, cara, o que esse maluco sofreu, o que esse cara sofreu, porque ele conhecia umas meninas lá que arrancavam tudo dele, ele tinha um puta de um bom emprego, tem até hoje, ele é um profissional excelente, mas ele, me contando as coisas que ele já passou, de passar o cartão e dar que ele não tinha dinheiro, cara, e é um cara que não investia nada nele. Ele tava comprando tapete pra guria, entendeu? E eu sei que é um cara que não tem vaidade de vida, é um cara humilde, em certo sentido, porque ele não tem vaidade de vida, ele não é um escravo dos bens, mas perdeu tudo mais de uma vez por causa desse perfil de mulher. Ele era um trouxa vulnerável para essa situação. Bom coração, mas trouxa nessa parte. Então, só que então ele percebeu, uma hora ele percebeu, hoje está casado, tem uma mulher boa lá do lado dele, então ele percebeu, ele acordou, mas ele foi estúpido antes, né? Então isso é uma percepção individual, que geralmente acontece naturalmente. O que está acontecendo que é tão diferente é que nesse nosso contexto de informação dinâmica, de vida online, etc., né, isso gerou pequenos polos irradiadores de conscientizações diversas, né? E um deles é essa. Você tem grupos, pessoas que estão irradiando essas ideias. Eles estão irradiando essa percepção, né? E até aí, nada demais, meu amigo. Se você pegar os autos de reunião feminista, você vomita do começo ao fim. O que elas falam dos homens lá, só o fato de dizerem que todo homem é um estuprador em potencial, você já tem que desprezar essas pragas. Desprezar, né? Bom, então qual que é o erro, então, dessa questão? O erro ele vem quando uma característica comum, né, individual, que você aprende com um amigo, com uma experiência, etc., ganha ares, abre aspas, de movimento organizado, fecha aspas, né? Ninguém forma um movimento em razão de uma percepção qualquer, né, de que existem pessoas metidas, falsas, estúpidas, né? Não forma um movimento justamente porque isso não é uma verdade absoluta. Não, as pessoas podem deixar de ser estúpidas, podem aprender, podem evoluir, né? Ainda pode ser que até exista uma maioria de estúpidos, mas não são todos, né? E aqui que mora o perigo e é onde está o pulo do gato da questão. Quando uma percepção qualquer, vejam bem, quando uma percepção qualquer ganha ares de movimento organizado, surge uma demanda que é a demanda pela sobrevivência do movimento, né? E o que era antes uma percepção, precauções individuais, que o cara tinha que aprender mesmo, no caso desses movimentos, acaba se tornando uma bandeira coletiva, né? E se você precisa erguer uma bandeira, você precisa apontar um inimigo. Essa é uma questão importante, né? E mesmo que os membros desses grupos, até porque eu conhecia alguns, digam, não, nós não fazemos isso, não é um movimento assim, nós não temos essas questões, psicologicamente, né, os integrantes fazem sim, em benefício da sobrevivência do grupo, né? Então eles começam a se tornar generalizantes nas acusações, né, e entender o outro lado como inimigo, né? E dessa forma, o que é uma percepção simples e natural, né, de um grupo de calhordas sociais que estão agindo de uma forma repulsiva, se torna mais um mecanismo que repele, né, as partes complementares, o homem e a mulher, do que qualquer outra coisa, né? Então, isso não melhora as relações, não colabora para o desenvolvimento da sociedade, porque uma vez que se torna um movimento organizado e que precisa se preocupar com a sua sobrevivência, o próprio Plínio Salgado trata disso no livro Quarta Humanidade, que quando não há um inimigo, não se cria identidade, quando não há um adversário, não se cria identidade. Então, muitas vezes se inventam. Então, quando você tem um grupo criando identidade, e isso é muito ruim, aquela percepção que é uma coisa que se acopla à sua personalidade, ela está se tornando a sua personalidade. Tá entendendo? Ela não é a percepção, tem um grupo de mulheres que explora os homens, nos faz de besta, etc. É uma percepção da sua personalidade. Quando a coisa vai se tornando movimento, a percepção passa ao lugar da personalidade.
vira uma bandeira, e então você precisa, para afirmar essa identidade, essa personalidade de grupo, criar um inimigo. E o inimigo se torna, evidentemente, a figura do inimigo ela é sempre generalizadora. Não é interessante para o ucraniano ficar pensando, entre os russos aqui tem um cara bom. Você tem que pensar, não, os caras estão errados, são todos ruins. Em alguma medida são todos ruins. Então não é um movimento que ele colabora com a união do homem e da mulher, com essa necessidade que nós temos de reestruturar a nossa sociedade em bases sólidas e cristãs. Ao contrário, ele é só mais um dos muitos movimentos, entre os quais a gente pode incluir as feministas, sem sombra de dúvida, e esse de mulheres vulgares que querem homem que tem iate, jatinho, etc., são só movimentos que repelem mais. Né? Ou seja, explodiu a família, esses movimentos surgem naturalmente na decomposição das partes, repelindo ainda mais, como a corrosão, a corrupção separa o que antes estava junto num corpo vivo. É só mais uma força corruptora. Né? Então, se esses super-homens, dentro de aspas, né, querem mesmo agir como homens, eles deveriam destruir todos os movimentos identitários hipócritas, né, que têm essas concepções, o inimigo, né, precisam voltar-se para Deus, restituir a moral, restituir o significado da felicidade, tá certo? Acabar com essa luta entre homem e mulher, assumindo o ônus que existe dentro dos relacionamentos, naturalmente. Tá? Eu não estou falando para vocês ficarem em relacionamentos falidos, não. Mas é para isso que existe o namoro. É para você não casar e entrar num relacionamento falido. Assumir as responsabilidades que nós precisamos carregar o resto das nossas vidas, quando assim o escolhermos, tá certo? E, por fim, eu gostaria só de deixar uma última questão, que é o seguinte, uma última observação, prometo. Como eu comecei dizendo, na base de tudo isso, dessa explosão da família, está o materialismo, que cria a ilusão da perfectibilidade de vida nessa terra. E essa perfectibilidade se baseia numa falsa ideia de felicidade constante, que nós seremos felizes, encontraremos a felicidade um no outro, quando isso é o primeiro parágrafo das Confissões de Santo Agostinho. Fizeste-nos para vós e nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em vós. Então, só Deus poderá sanar essa angústia, esse anseio que nós temos da plena felicidade que não passa, que não tem fim. Mas eu costumo dizer o seguinte para todo mundo que me pergunta, o que eu preciso fazer para ser feliz? Olha, eu não sei, não tenho a menor ideia qual é o segredo da felicidade. Não sei o que você deve fazer para ser feliz. Mas eu tenho certeza que eu conheço o segredo da infelicidade eterna, que é você querer ser feliz. Arranque esse querer, que daí você passa a desfrutar as pequenas alegrias com a intensidade que elas têm. E você percebe que as pessoas ao seu redor são muito melhores do que você imagina. Muito melhores do que você imagina. Agora, destrua essas visões falsas. Reinstaurem a dignidade. Homens, vocês têm que restaurar toda uma sociedade. E vocês não vão fazer isso de mimimi e entrando na lógica desse tipo de movimento. Tá certo? Para finalizar, então, essa é a minha visão. Nada mais coerente com a maneira como a informação se dissemina no mundo moderno do que surgir um movimento opositor de uma postura que evidentemente é errada e está lá. O problema é que esse movimento não contribui em nada para a reinstauração da dignidade da relação homem e mulher. Né? Não contribui porque você só identificar um erro e ficar batendo nessa tecla não é a grande questão. Não é? Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos abandonar as mulheres? Deixar de educar as filhas? Como é que vai ser isso aí? É complicado. Tá? Mas eu quero saber o que vocês acham desse movimento. Até porque, como eu disse, eu não os conheço muito bem. A noção de que existem mulheres vulgares que não valem nada, materialistas e que só querem arrancar coisas de nós. Sempre tive, nunca tive nada para ser arrancado também. Então, nunca me feriram. Né? Mas a grande questão sempre soube que elas existem. E isso nunca me fez pensar, nem por um segundo, que essa conduta pudesse ser generalizada ou que ela fosse
demasiado importante, ou que ela pudesse se tornar um movimento, né? Por último, prometo, agora é o último. O nome Red Pill é muito bom. Pelo bem do Brasil. Ah, não,